Bom dia, pessoal. Meu nome é Daiana Tavares, tá? Eu tô aqui para falar para vocês sobre monumentos, derrubadas e suas ressignificações no mundo contemporâneo, tá? E também vou falar um pouquinho, dar uma pincelada em patrimônio e memória histórica, tá? Lugar de memória. Lugar de memória social ou coletiva. É composto por lembranças. Memória social são traços do passado que permanecem vivos na vida social desses grupos. A memória ela pode ser coletiva, né, um conceito que abrange mais pessoas, ou pode ser social. Lugar de memória. Os lugares de memória nos ajudam a criar uma identificação com a nossa própria história, tá? Eles são lugares de memória, são festas de aniversário, atas, arquivos, celebrações, tudo aquilo que a gente pode guardar e preservar essa memória, tá? Você, você saberia apontar algum lugar de memória perto de você? Qual a sua opinião sobre esse lugar de memória? Deixa aqui para mim nos comentários, tá? Eu vou gostar de ouvir o que você tem a dizer. Pessoal, para Pierre Nora, a memória nasce e vive no sentimento de que não há memória espontânea, de que é preciso criarmos arquivos, né? Organizar celebrações, fotos, manter aniversários, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque estas operações não são naturais. E os lugares de memória nos ajudam na identificação da nossa própria história, né? Para entender sobre monumentos, para entender sobre derrubadas, a gente precisa falar sobre patrimônio cultural. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou para uma pequena comunidade. Na convenção, patrimônio cultural fica definido como os monumentos, as obras arquitetônicas, as esculturas de pinturas monumentais. Mas também não é só isso não, tá? Patrimônio cultural também é e pode ser manifestações populares, como o carnaval, arte, culinária, entre outras coisas, tá? Nós temos aí como exemplo o nosso cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, né, o Cristo Redentor, tomado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, justamente pela importância da composição da paisagem carioca, tanto física quanto cultural. O Corcovado, que ostenta a emblemática estátua do Cristo Redentor. É um dos maiores cartões postais do Rio de Janeiro, né? É um grande exemplo de patrimônio histórico que nós temos aqui no Brasil, tá? Um dos mais conhecidos lá fora, inclusive, né? Aí agora a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, de patrimônio material e patrimônio imaterial. Patrimônio material é o conjunto de bens, né, móveis e imóveis existentes no país, cuja preservação é de interesse público. Móveis é tudo aquilo que a gente pode carregar, né? Quadros, uma estátua, uma cerâmica, é aquilo que a gente pode carregar. E imóveis são como as igrejas, né? É, os monumentos, é, são coisas que são fixas, tá? Que não tem como você carregar e levar de um museu para o outro. Esses aí são patrimônios imóveis. Aí a gente tem o patrimônio imaterial, que a gente falou do patrimônio material, que são móveis e imóveis, e agora a gente vai falar do patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial são os saberes, é o modo de fazer, as formas de expressão, as celebrações, as festas, as danças. É um exemplo, né? A gente tem um exemplo aí da foto, que é o frevo, né? Que é bem brasileiro, mas nós também temos outras manifestações de cultura. Nós temos a capoeira, nós temos o samba de roda, né? Nós temos várias manifestações de cultura. Inclusive, recentemente foi tombado, né, pelo patrimônio histórico aí o queijo mineiro também é um patrimônio imaterial do povo brasileiro, né? Que a maneira de fazer é só daqui, é nossa, dos brasileiros mesmo, né? Então, patrimônio material são todos os costumes e tradições de um povo, né? E quem cataloga, quem cuida disso? O órgão responsável no Brasil, na esfera nacional, pelos registros e pela preservação dos patrimônios aqui é o IFAM,
o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? Agora, em esfera global, em esfera mundial, é a Unesco, tá? A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É uma agência especializada das Nações Unidas, com sede em Paris, que se preocupa em proteger os patrimônios históricos mundiais. Agora nós vamos entrar realmente no tema desta mini aula. A gente vai falar sobre a polêmica em torno das derrubadas de estátuas, como a de Cristóvão Colombo, né? E de generais e traficantes de escravos que foram depredadas e derrubadas aí pelo mundo afora, né? Porque não aconteceu só aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos essa estátua de Borba Gato, né? Que em 2016 ela foi jogaram tinta nela em 2020, atearam fogo na estátua. Por quê? Quem foi Borbas Gato? Ele foi um bandeirante, né? Um desbravador brasileiro, mas que também era escravagista e grande traficante de índios e de escravos, né? Nessas desbravações que ele fez com os bandeirantes pelo interior aí do estado, do Goiás e do Brasil adentro, ele ia capturando e dizimando, assassinando várias etnias indígenas, e os manifestantes acharam que não condiz mais com a nossa atualidade a gente manter uma estátua, né, de uma personalidade assim. Então, eles atearam fogo na estátua de Borba Gato, que fica em uma área nobre de São Paulo, na zona sul de São Paulo, tá? Por que essa onda mundial de protestos antirracistas iniciadas com os pedidos de justiça por George Floyd, que ajudou a levantar um embate sobre a presença de monumentos em homenagens a figuras históricas ligadas à escravização dos africanos ou a políticas raciais discriminatórias? Primeiramente, vamos saber quem foi George Floyd. George Floyd foi aquele cidadão americano, afrodescendente, né, negro, que foi detido num supermercado, algemado, e o policial ajoelhou-se em cima do pescoço de George e o matou asfixiado, simplesmente porque ele supostamente estava tentando passar em um supermercado uma nota de US$ 20 falsa. Mas isso não era motivo, nem se fosse verdade, para que esse policial matasse o George, né? Então, assim, ficou comprovado que o policial era racista, e se os negros, se nós, né, negros, eu coloco como nós, porque meu esposo é negro, né, meus filhos são mulatos, então, assim, se nós não lutarmos por isso, por esse preconceito todo, né, aonde vamos chegar? Então, foi com George Floyd que iniciou esse debate, né? A essas figuras históricas. Nós temos aqui na foto, aqui embaixo, a estátua de Winston Churchill. Winston Churchill era um ex-primeiro-ministro britânico, né? Que ele era totalmente a favor da supremacia branca. Todos sabem que ele era racista, né? E em dado momento da sua história, ele se coloca a favor, né, do da morte por gás, um gás letal para os afegãos, para os indianos e para todas as pessoas que ele julgava serem etnias não civilizadas. Então, assim, os indígenas e as pessoas que eles achavam assim, que não eram instruídas ou que não eram suficientemente civilizados, que deveriam morrer com gás letal, né? Então, e a estátua em homenagem a Winston Churchill fica na Praça do Parlamento inglês. Então, eles picharam e derrubaram essa estátua, né? Nós temos que nos perguntar frequentemente se essas homenagens ainda são válidas ou não. O que significa essa homenagem dentro de uma sociedade? E se ela, de certa forma, não é um silenciamento, uma opressão, um desrespeito em relação à memória de pessoas que foram sacrificadas
né, aí ao longo dos anos. Aqui embaixo fica esse questionamento. Aqui embaixo nós temos a figura, né, de Cristóvão Colombo, um colonizador, um desbravador das Américas, né, que também dizimou milhares de etnias indígenas, né, dentro por toda a América Latina. Essa estátua que ficava na cidade de Barranquilha, na Colômbia, também foi derrubada e no lugar dela foi estendida uma bandeira, essa bandeira multicolorida aí, que simboliza as várias etnias indígenas, tá? Muito linda essa bandeira. Então, pessoal, só para encerrar, a derrubada de símbolos racistas e opressores não pode ser interpretada como um revisionismo histórico, mas ela pode ser vista como uma reinterpretação da memória e da história de um povo. Vamos interpretar novamente. Que até então, esse povo que não ganhou espaço para contar a história de seu ponto de vista. Mari Del Priore e Lilian Schwartz têm opiniões divergentes a respeito disso, né? A Mari acha um absurdo, assim, a retirada das estátuas, e a Lilian já é a favor. Ela acha que elas devem ser guardadas em um museu, né? Um museu estadual e tudo. Ela é a favor da ressignificação, né? Das estátuas e desses. E hoje em dia, temos 2 projetos-leis em tramitação, né, sobre a retirada de monumentos que homenageiem escravocratas, desculpa, que homenageiem escravocratas em espaços públicos, tá? Uma dessas propostas da deputada Érica Mulanguinho, tá, do PSOL, ela sugere a transferência de estátuas para museus estaduais, que eu também acho que seria a forma mais correta de ressignificar é, essa simbologia, esses símbolos racistas e opressores que a gente tem aí pelo mundo afora, né? Óbvio que tem que ser alguma coisa comentado, mas esse é o meu trabalho. Espero que gostem da aula, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.